Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus, mais um dia juntos. Estou tão feliz com aquilo que o Senhor tem falado comigo, estou feliz com a sua presença aqui, louvo a Deus pela sua presença mais um dia. Agora imagina, Papai do Céu, como não está feliz vendo a nossa dedicação, nossa obediência, nossa perseverança em todos os dias e estarmos juntos aqui na palavra do Senhor. Salmos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus, não importa. Você está triste, é a palavra de Deus. Você está feliz, é a palavra de Deus. Está enfermo, está com algum problema sentimental, é a palavra de Deus. Não importa. É a palavra de Deus que nos alimenta. É a palavra de Deus que nos ensina o caminho do Senhor, o caminho da salvação eterna. Então hoje daremos continuidade no nosso propósito. Antes de darmos continuidade, já sabem, vamos orar ao Senhor agradecendo a oportunidade. Irmão, você está vivo, você está aqui vendo esse vídeo. Deus concebeu mais um dia de vida. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade, de estarmos vivos pela sua graça e também agradecer a Deus apresentando esse propósito. Amém? Feche seus olhos e oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, hoje novamente, ó Pai. Senhor, nós não merecemos, nós somos falhos, pecadores, mas o Senhor é tão bondoso conosco, Pai. Então estamos aqui, ó Pai, mais uma vez buscando a tua presença através da tua palavra, ó Senhor. Fala conosco, ó Deus, nos guia, Espírito Santo, que a palavra do Senhor possa falar conosco. Ó Senhor, faz cair por terra toda a seta contrária do inimigo contra o nosso propósito na leitura da tua palavra, ó Senhor. Pelo contrário, nos enche com a presença do teu Espírito Santo e com a vontade de estarmos aqui todo dia, ó Pai, junto com os nossos irmãos para lermos a tua santa palavra. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Hoje daremos continuidade e continuarei também na mesma versão anterior. E hoje leremos Gênesis 11, 12, Romanos 6 e Provérbios 6. Leitura relativamente rápida hoje, amém? Então abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Todos encontraram aí, amém? Gênesis, capítulo 11, a Torre de Babel. Naquele tempo todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros, vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem. São esses os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Eber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu o seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas.
Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Harã, os descendentes de Tera. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Harã. Harã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Harã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua neta Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Harã com a idade de 205 anos. Gênesis 12, continuidade. Deus chama Abrão. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, o lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Abraão no Egito. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que você não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Sai daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Amém. Gênesis já concluído. Vamos agora iniciar Romanos capítulo 6. Amém? Abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos 6 começa assim: a nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova.
Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Escravos de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com as palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Que coisa mais linda, irmãos. Coloque aí um amém bem grande, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos agora finalizar com Provérbios capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia no livro de Provérbios. Amém? Provérbios 6, outros conselhos. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa, mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma, nem descanse, saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Olha a misericórdia. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras, piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Os perigos do adultério. Filho, faça o que o seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem gravadas no coração.
Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar, protegerão você de noite e aconselharão de dia. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado, porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. No entanto, o homem que comete o adultério não tem juízo. Ele está se destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limite. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo a porção de presente não acabará com a sua raiva. Amém. Livro de Provérbios também, maravilhoso esse capítulo. Vamos orar ao Senhor agradecendo, essa rica oportunidade, mais um dia aqui no nosso propósito. Amém. Feche seus olhos e ore ao Senhor agradecendo. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, pelos teus ensinamentos. Ó Senhor, nós não nos alimentamos apenas das palavras maravilhosas e doces, Senhor, do teu amor, mas sim também da tua repreensão, ó Senhor, da tua correção, ó Pai, porque nós somos pecadores e, Senhor, reconhecemos que nós somos fracos e precisamos sim, Senhor, que o Senhor nos corrija. Continua, ó Pai, falando conosco através dos teus ensinamentos, ó Pai, através da tua palavra, Senhor. Abençoa cada um que está aqui nesse propósito, dando força, Senhor, para que todos os dias estejamos aqui, Pai, para lermos e ouvirmos a Tua voz, ó Deus. Te agradecemos por tudo e que amanhã seja um dia também abençoado com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo e com a leitura aqui no nosso propósito de 365 dias. Amém, meus irmãos. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito, está participando do propósito, convide um irmão também, um amigo, um parente, um familiar, para fazer parte desse propósito de Deus. Amém? Que Deus abençoe e amanhã estaremos juntos aqui novamente.